Olá, eu sou Farid, de língua portuguesa, convidado pela Folha Dirigida e pelo Centro de Estudos Alessandro Ferraz, para comentar em alguns minutos o que deve talvez ser importante para o resto da sua vida, né? Que é ser servidor público. Espero poder ser útil. E vamos começar então a falar de algumas questões da Carlos Chagas, porque a Carlos Chagas, tradicionalmente a instituição que trabalha com os tribunais, não necessariamente somente a Carlos Chagas, mas como a Carlos Chagas, ela tem aquela aura de medo, de seriedade, de gravidade, então vamos trabalhar com algumas questões da Carlos Chagas, legal? E mostrar que, afinal de contas, o bicho não é tão feio assim. A gramática para Carlos Chagas é uma gramática objetiva, é uma gramática para quem estuda, a norma culta é para quem estuda. A Carlos Chagas sempre teve essa prioridade, escolher os melhores, os que realmente se preparam. Então, primeira questão para o TRE de Tocantins de 2011, uma questão de significação de palavras. Significação de palavras é muito importante. Significação de palavras implica saber usar a palavra correta no momento correto. Palavras iguais, mas com sentidos diferentes. Palavras aproximadas. Muito comum acontecer isso no dia a dia, quanto mais em provas, né? Palavras como tempestivamente, aquilo que tem que ser cumprido no prazo, tem que agir dentro do prazo, e tantas pessoas empregam tempestivamente como se fosse agir com nervosismo, fazendo tempestade. Isso é muito comum e é sobre isso que a Carlos Chagas gosta de brincar em 100% de suas provas. Capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes. E aí a prova diz assim: considerando-se o par de palavras eminentes e iminentes, apenas uma diferenciação da grafia do E para o I, é correto afirmar que se trata de exemplo de eminente com E significa importante, que tem vulto, que tem tamanho. Iminente com I é aquilo que é urgente, que está prestes a acontecer. Palavras semelhantes na escrita e na pronúncia são apenas semelhantes, não são iguais. Elas são parecidas na pronúncia, são parecidas na grafia, mas com sentidos diferentes. Elas são chamadas de parônimos, então é uma relação de paronímia. E aí eu deixei outros exemplos para você poder visualizar. Tráfego, que é o trânsito, e tráfico, que é o comércio ilegal. Estância, que é um lugar de passeio, um lugar agradável, e instância, que é o momento que se vive. Ok? Então, confirmando, nós temos aí uma relação de paronímia. As outras alternativas oferecem para nós a antonímia. Alternativa à antonímia. Por que não é antonímia? Antonímia são duas palavras diferentes, mas de significação oposta. É a relação de oposição entre as palavras, como eu deixei aí para você, que você pode visualizar, tá bom? Então, por exemplo, aborígine, e olha, não é só significação, olha a ortografia também. Aborígine é aquele cara que é o próprio do seu lugar, é o indígena aqui no Brasil. Lá na Austrália falam aborígenes, aqui no Brasil falam índios. Cultura autóctone é a cultura própria de um lugar. Qual é a língua autóctone do Brasil? É o Tupi-Guarani, ok? Que é o oposto de alienígena, com E no final. O alienígena é que vem de fora. Por causa de Hollywood, tem gente que acha que alienígena é o extraterrestre, é o cara que vem de Vênus, que vem de Marte. Alienígena é quem vem de fora. É a cultura alóctone. Autóctone é próprio do lugar. Alóctone é o que vem de fora. Nesse sentido, a gente pode imaginar, por exemplo, que o Tupi-Guarani é a língua autóctone do Brasil. E o português e outras línguas é a língua alóctone, porque foi importada, foi trazida de fora, tá ok? São antônimos, é uma relação de antonímia. A alternativa B oferecia sinonímia. Palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado ou significação semelhante. Não precisa ser necessariamente palavras iguais, com sentidos iguais. Porque, por exemplo, se você pensar em palavras do tipo guri
e pivete são meninos, mas guri é usado dentro de um contexto e pivete é usado num outro contexto. Pivete, por exemplo, tem um sentido pejorativo, né? Então, sinônimo é a relação de semelhança ou de sentidos iguais entre duas palavras diferentes. E aí eu deixei exemplo, jataí e jatobá. É o nome de uma fruta, você pode chamar de jataí, pode chamar de jatobá. Fazer um piquenique ou fazer um convescote é a mesma coisa. Ah, eu vi um belo de um colibri. Ah, tinha um bem-te-vi na minha janela. É a mesma coisa. São sinônimas, tá ok? Na alternativa dado, nós tínhamos a opção homonímia. Homo iguais, nímia nomes. Homonímias, nomes iguais. Esses nomes são iguais na grafia ou na pronúncia. São palavras iguais em alguma coisa quanto à sua pronúncia ou quanto à ortografia, mas tem sentidos diferentes. É o clássico, por exemplo, concerto com S, que é o reparo de equipamento, e concerto com C, que é a harmonia, por exemplo, o ouvido musical, tá bom? Homônimos são, por exemplo, o emprego de sessão com S e 2 S's, que é um evento, sessão de cinema, sessão de autógrafos, sessão de macumba, sessão de culto de igreja, tá bom? Sessão no meu condomínio, sessão na Assembleia Legislativa, são reuniões, são eventos. Sessão com S e C cedilha, que é a parte de um todo, é um departamento de loja, é um departamento de jornal, sessão de esporte, sessão de calçados, é a região em que você vota, sessão eleitoral. Como sessão e sessão, embora tenham grafias diferentes, mas o som é o mesmo, elas são homônimas, tá ok? E temos a alternativa E. A alternativa E é homofonia. Homo iguais, fonia, sons. Palavras iguais no som, mas com ortografia diferentes. É o caso, por exemplo, retomando a palavra concerto, que pode ser com S ou com C. Elas têm o mesmo som, mas tem grafia diferente, tá bom? É o caso de censo, que pode ser com C, que são os dados sobre uma determinada região, determinada época, o censo brasileiro, que é feito a cada 10 anos, ou censo com S, que é ter juízo. São duas palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na ortografia. Ok? Confirmando então, eminente com E e iminente com I são parônimas, duas palavras semelhantes, mas com significados diferentes. Bacana? A forma verbal que exprime acontecimento passado anterior a outro, igualmente passado, é encontrada no segmento. O tempo verbal que expressa uma ação no passado anterior a outro é o pretérito mais que perfeito. Essa conjugação a gente vê na alternativa A, uma questão redondinha. Se a gente confere com os demais tempos, o que a gente vai ver? Né? Na alternativa B, lá na alternativa B, a gente tem lá o pretérito imperfeito, deviam, e na alternativa D tem o pretérito imperfeito também, podiam, deviam e podiam. Esses tempos verbais são exemplo de conjugação do pretérito imperfeito, que é hábito no passado. Na alternativa E, a gente teve o teve. Teve a conjugação do pretérito perfeito, ação concluída no passado. Ontem eu saí, ontem ele teve. Agora, eu tivera um problema, é o mais que perfeito, é uma ação anterior a outra. Alternativa A, fura, criado para o bem do homem. A palavra em destaque está adequadamente empregada na seguinte frase. Alternativa C, esse extrato social com S está correto, extrato social com S. Extrato social com S, extrato é camada, extrato social, extrato da terra, extrato de nuvens, ok? A grafia está correta, extrato com S é o homônimo de extrato com X, que é o extrato bancário, é o purê de tomate. Okay? Vamos ver as outras alternativas, por que não estavam adequadas? Na letra A, a gente tinha antisséptico. Um produto antisséptico usado no hospital tem que ser um produto antisséptico, germicida, ok? Na alternativa B, a gente tem caçada com C cedilha, temendo que sua fala fosse caçada. Caçar uma fala é tornar essa fala sem efeito, com 2 S's. Caçada com C cedilha é perseguir, dar tiro, ok? A forma então correta tem que ser caçada com 2 S. Na alternativa dado, a gente tem emersão. Emersão é movimento para fora, para cima, vir à tona.
a correta imersão dos pães no caldo. Os pães eles foram imersos, com I, é imersão. E tráfego, que é o trânsito. Tráfego é o movimento, o trânsito. O ilícito tráfico de influências, não. Ilícito tráfico. Comércio ilegal de mercadorias, de influência, abuso de poder, tão comum lá em Brasília. Legal?